Hoje nós vamos conversar, então, com o professor Felipe Mendonça, que é advogado há mais de 15 anos, doutor e mestre em Direito do Estado pela USP, também especialista em Direito Constitucional pela Escola Superior de Direito Constitucional, membro aí da Comissão de Ética do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, e membro da Comissão de Compliance também do Instituto de Advogados de São Paulo. Divulgador também científico aí nas horas vagas, né, professor, de humanas, pelo canal Sem Gravata, que quem puder entra lá, que é bem legal, já entrei lá, tem já uns vídeos, né, professor? Isso. E, para terminar, também ex-assessor jurídico aí da Controladoria Geral do município, né, onde atuava como no combate à corrupção, chamada aí compliance público. Professor, obrigada por participar da nossa entrevista, né, por se apresentar aqui aos alunos da Unifage. E queria saber um pouquinho dessa sua formação, né? Essa carreira aí no direito maravilhosa. Como que eles conseguem um currículo desse, professor? Primeiro, muito obrigado pelo convite, Ana Paula. É a segunda vez, né, que te dou entrevista. Dei uma outra oportunidade, vamos falar disso daqui a pouco. Quero saudar aí todos os alunos da universidade, né? E vamos conversar um pouquinho a respeito da carreira, e que tem muita coisa legal, muita coisa difícil, mas, enfim, quando se dedica, eu acredito que a recompensa uma hora vem. Né? Mas vamos lá, um pouco a respeito disso, né? Como você disse, eu estava até bem pouco tempo na assessoria jurídica da Controladoria Geral do município de São Paulo, né? Eu pedi a minha exoneração no final do ano passado, combinei a saída em janeiro desse ano, não tinha ideia de que nós íamos passar por essa pandemia, e pedi exatamente para voltar à advocacia, porque foi boa a experiência. Fiquei ali na assessoria jurídica do controlador, Gustavo Húngaro, durante pouco mais de um ano. Depois eu assumi um cargo dentro do compliance público, né, do programa de integridade pública ali da Prefeitura de São Paulo, que foi bem bacana, uma experiência legal, mas agora eu volto para a advocacia e tentar colher um pouco os frutos disso, que estou retomando. Enfim, eu ia voltar a construir um escritório físico, mas com tudo isso que aconteceu, estou até achando que é melhor agora só termos escritórios virtuais, porque os próprios clientes vão passar a ter só escritórios virtuais, né? Então ainda estou pensando como que vai ser essa nova atuação no futuro. Em relação ao nosso assunto inicial, então, aí, o desenvolvimento de tudo isso, eu tenho alguns pontos que eu considero bem legais de serem ditos aos alunos. Eu, como professor de Direito, já dei muita aula inaugural em curso de Direito, primeira aula do aluno, né, aquele choque de primeiro contato com a faculdade. E tem uma coisa que eu brinco, que é normal, na primeira aula, os professores perguntarem aos alunos o que fez com que eles escolhessem a faculdade de Direito, né? E daí, cada aluno fica lá dando uma resposta, né? E uma mais, enfim, né? Estranha do que a outra, né? Então, eu decidi fazer Direito porque li o livro da Maria Berenice Detetive quando eu tinha 10 anos e decidi fazer Direito. Esse foi o meu caso. Mas, enfim, as respostas costumam ser as mais variadas, e a grande verdade é que isso não importa em absolutamente nada para o professor e para o resto da sala. Isso importa tão somente para cada um que está respondendo. E, infelizmente, essa resposta que é dada naquele primeiro dia de aula para os professores e para os demais alunos da sala costumam depois ser esquecidas pelo próprio aluno. O que te motivou a buscar o direito? Né? É óbvio que de vez em quando deve ter aqueles que falam, porque eu sou do PCC e daí os manos estavam precisando de advogado, então tô aqui querendo ocupar a vaga. Mas, em geral, as pessoas escolhem fazer direito porque querem ser alguém, porque querem fazer a diferença, porque querem buscar uma profissão que consideram que serve exatamente para lutar por justiça. Só que, infelizmente, durante o decorrer do curso de Direito, um pragmatismo vai tomando conta do aluno de Direito de uma forma medonha. Infelizmente, hoje, os principais livros de direito vendidos são resumos, são livros esquematizados para concurso público, né? A série de esquematizados é uma obra maravilhosa, né? Mas não é para a graduação.
ela é para concurso público, é para um momento posterior, né? O momento de graduação deveria ser um momento de debates, um momento de leituras de artigos específicos, né? De participar de eventos como congressos, né? Porque temos mais tempo enquanto estamos na graduação do que depois quando estamos na vida profissional, e principalmente sem perder essa ligação obrigatória do direito com a justiça. Ah, professor, mas teve uma aula que o professor falou que direito é uma coisa e justiça é outra. Com todo respeito a professores que ainda passam isso é uma concepção do direito que está atrasada há mais de um século. Há mais de um século, o direito ele não é desconectado da justiça. O direito é um meio e a justiça é um fim. Você precisa ter no direito a percepção dele como um instrumento para alcançar algo que é a justiça. Ah, professor, mas justiça é muito vago. Tem várias concepções de justiça. De fato tem, mas não existe nenhuma variação para o termo justo. Justo é aquilo que não sobra. Justo é quando você está dentro de uma relação e percebe que ninguém está sendo privilegiado dentro dessa relação. Então, você tem dentro da concepção de justiça aquilo que é possível para alcançar um resultado justo. De fato, você vai ter inúmeras propostas de o que é justiça, mas, novamente, como meio para alcançar algo justo. E o direito, ele não está, de forma alguma, desassociada da justiça. Ele estava num período anterior, que era na época da escola da exegese, antes de Kelsen, né? Porque, infelizmente, os piores conservadores utilizam Kelsen, né, para destruir o que era Kelsen, que não era conservador. Kelsen era um vanguardista. Né? E hoje, infelizmente, péssimos conservadores utilizam Kelsen. Mas o que eu quero colocar com isso? Os alunos não podem perder essa necessidade de lembrar o que motivou a estudar direito. E, ainda que tenham várias histórias distintas, o que motiva estudar direito é brigar por justiça. Não pode ser um profissional que depois observa uma lei injusta e não luta para que essa lei seja afastada pelo controle de constitucionalidade. Não pode ser um profissional que vê uma decisão do judiciário absurda e não luta para mudar a jurisprudência do judiciário. Né? Então, é essa ligação com o que fez com que cada um buscasse a faculdade de Direito que, ao meu ver, forma um bom profissional. Se o profissional de direito não se esquece dessa sua motivação inicial, ele será um profissional diferenciado. Se, ao contrário disso, ele aceita esse pragmatismo, esse estudo simplificado que não é próprio da graduação, né, e vai se afastando do dever de buscar por soluções justas para todos os conflitos da sociedade, né, ele vai ser só mais um no mercado de 500 mil advogados no Brasil. Então, essa é a minha fala inicial. Essa é a minha fala inicial para entrarmos no debate a respeito da carreira jurídica. Aliás, assim, para mim é o que fez a diferença quando eu te conheci, né? Porque você é um advogado que eu conheci naquela época que estava lutando, né, por um direito, né, de todos usarem o transporte público de uma maneira adequada, né? Então, por exemplo, foi para mim, foi o que fez a diferença quando eu te conheci. Falei, esse advogado tem um senso ali que eu não vi em outros. A verdade é bem essa. E interessante. Na verdade, eu considero que tem vários, tá? Mas é realmente o que diferencia, ao meu ver, o profissional que faz a diferença e aquele que serve para ser um bom empregado, enfim, alguém que no escritório pode ter uma ótima serventia, mas que, como um profissional, infelizmente, acaba não fazendo diferença. Né? Talvez até tenha uma resposta financeira satisfatória, né? Mas considero que nem mesmo existe uma satisfação pessoal, porque a pessoa vai ficando tão desconectada com aquilo que era o seu sonho inicial, né, que o direito vai ficando chato, o processo vai ficando, enfim, cada vez mais insuportável para ele. Enfim, a profissão ela só vai ser prazerosa para aqueles que não se desconectarem desse motivo pelo qual entraram na faculdade de Direito.